Fala galera, beleza? Aqui é o William Ventura e hoje eu vou trazer um personagem que deu muito trabalho para fazer, que é o Baldur, do jogo do God of War. Galera, para começar eu tive que cortar o cabelo do Super-Homem para poder fazer aquele moicano que o Baldur tem, né? E eu tive que cortar toda a parte de cima, as laterais e a parte de trás. Porque como o cabelo dele é raspado do lado, não poderia ficar aquele volume na lateral. E tive que tirar o botão também, aquele botãozinho que acende o LED no boneco. Eu tive que tirar. Agora, para fazer a parte da roupa dele, essa parte da caneleira, eu usei uma massinha de biscuit. Então eu deixei ela bem fininha. E ela pode ficar um pouco transparente, alguns pedaços meio rasgadinho mesmo, que não tem problema nenhum. Agora, para fazer a parte de cima, eu peguei um pedaço mais grosso de biscuit. E como a calça é larga, eu não apertei muito não, eu deixei mais para fazer a pressão com as estecas. E essas estecas que eu comprei, ela ajudou muito, tanto no detalhamento das roupas, quanto no detalhamento de fivela e a barba, o cabelo, facilitou muito o trabalho. Então eu vou fazendo todos os vincos, as dobras do tecido, sempre lembrando para não fazer demais, ficando dessa forma. Agora, para fazer as amarrações, eu fiz tirinhas de biscuit mesmo e fiz a amarração da perna dele. Para fazer aquele couro que está pendurado, que é o saiote do Baldur, eu fiz um tecidinho de massa de biscuit mesmo e fui dando esse efeito de rasgado. Aí depois que eu preguei no boneco, que eu lembrei de fazer a dobra do tecido. Então, para não estragar a peça, eu tive que fazer dessa forma aí, mas é melhor fazer fora antes de colar no boneco, para facilitar o serviço um pouco. Para fazer a parte de trás foi o mesmo processo. Eu fiz um rasgado um pouco maior e já grudei no boneco, fazendo todo o detalhamento com as estecas. Fiz a parte de cima, que é a parte que tá sobrando, que é como se o couro tivesse dobrado ali em cima ali na cintura do Baldur. Então eu deixei e coloquei meio grosseiro mesmo, porque depois eu vou ter que detalhar e afundar um pouco na área de pôr o cinto. Já fiz todos os vincos também da parte de cima. Lembrando sempre de estar olhando bastante a referência para poder ver todos os detalhes, não esquecer. Porque quanto mais detalhe tiver sua peça, mais bonita ela vai ficar no final. Caprichando bem nas laterais, nas beirinhas da peça. Aí com essa estequinha aí eu peguei e fiz onde iria ficar o cinto. Então eu fiz essa profundidade para poder encaixar o cinto ali, como se ele estivesse apertando mesmo, para segurar o tecido por cima da calça. Então eu afundei mesmo até quase chegar no boneco, para poder fazer o cinto. E para fazer o cinto foi com massa de biscuit mesmo. E eu enrolei e colei na cintura dele. Eu fui grudando aos pouquinhos para não ficar o cinto muito assim para fora da peça, sabe? Eu queria que ele ficasse como se estivesse apertando mesmo. Então por isso que eu fiz dessa forma. E eu achei que o EVA também não iria ficar muito legal. Agora, com a própria viradinha que eu tive que fazer ali no cinto, eu vou moldar uma fivela. Então eu fiz uma bolinha e fui fazendo, apertando ali para moldar ela bem redondinha. Depois eu fiz um furo no meio
para deixar bem detalhada ali, como se fosse uma fivela mesmo, como se tivesse passado o cinto por dentro dela, ficando dessa forma. Depois essa parte da ponta do cinto, que é uma de metal, eu peguei e fiz alguns detalhes. Aí eu peguei a ponta dessa esteca aí que tem como se fosse uma concha e fui fazendo essas partezinhas. Para fazer os cordãozinhos que ficam amarrados no saiote dele, eu fiz com barbante e na pontinha eu coloquei bolinha de biscuit e amassei. Depois eu colei com cola de contato. Fiz essa bolsinha que ele tem grudada no cinto. Eu fiz de biscuit também e grudei, né, na parte de trás do boneco. Fiz aquele tecido que ele tem pendurado ali na parte de trás. Fiz mais uma parte de couro para grudar na lateral do boneco. E agora, para tirar esses vincos, essa parte que tem aí no boneco do Super-Homem e a bolinha e o furinho no peito, eu fiz de massa epóxi. E vou ter que fazer a parte das costas do Super-Homem de massa epóxi também, porque as costas dele é muito funda. Então, sempre lembrando que é bom sempre alisar a massa epóxi com álcool, para deixar bem lisinho, deixar o mais rente e uniforme possível ali, para não parecer emendas no seu boneco na hora de pintar, não parecer que emendou. Então fiz a parte das juntas e do ombro também, tudo de massa epóxi. O meio das costas eu tive que detalhar e tive que moldar como se fosse a coluna ali, e fiz a parte da musculatura também, acompanhando a musculatura do próprio boneco, para não, como eu disse, não aparecer as emendas, para ficar bem legal, porque ainda mais que ele é um boneco que não usa camisa, né? Como o antebraço dele era muito fino para a grossura dos braços, eu pude colocar epóxi, pedacinho de epóxi por cima mesmo. Para mim ter uma firmeza em fazer a parte da cabeça do Baldur, eu tive que colar ela já no corpo do boneco. Fiz aquele moicano na parte de cima. Com uma pinça eu peguei e fui arrepiando para parecer que tem uns fiozinhos soltos assim no moicano dele. E para dar aquela impressão de fios, de pelo assim, eu fiz com um estilete. Eu fui apertando no sentido ali e fui fazendo bem detalhadinho para fazer o efeito de cabelo dele. A barba, a mesma coisa. A barba eu fiz meio grande para ficar mais fácil na hora de grudar no rosto dele, na hora de modelar. Então depois, mesmo ela estando maior do que a referência, depois eu corto. Eu só fiz ela grande para ficar mais fácil na hora de modelar. Aí a gente pode cortar com uma tesoura mesmo. O bigode, eu fiz um bigode comprido, um bigodão assim que chegasse até na parte de baixo da barba, e fui detalhando ele no próprio rosto do boneco, para ter uma firmeza, porque a epóxi ela gruda um pouco na mão. Cortando com a tesoura os excessos que eu tinha falado, a barba já ficou no tamanho da referência que eu estava usando. E fazendo detalhamento com estilete também da parte de cabelo da barba, tanto na lateral, no bigode e na parte de baixo da barba. Para fazer as trancinhas que ficam atrás da cabeça do Baldur, eu fiz tirinhas de massa epóxi e fui grudando ali. E pode ser de tamanhos diferentes, tamanhos variados. E lembrando sempre de não colocar muito uniforme, não. Colocar muito um do lado do outro, retinho. Porque senão não vai dar a impressão que é um cabelo. Então vai colocando, coloca outros pedaços maiores, outros menores. Vai grudando com calma ali.
deixa alguns espaços vazados assim no meio na parte de baixo assim. Depois de passar do primer, eu tô pintando o Baldur com uma tinta salmão, porém eu coloquei uma gotinha de marrom para poder dar uma escurecida nesse salmão, para poder fazer uma profundidade depois. Isso vai dar uma profundidade boa na musculatura do Baldur. Você vai pintando sempre uniforme, e essa parte mais escura pode passar umas 3 a 4 demãos para ficar bem perfeita, para ficar uniforme. Lembrando de não passar a camada muito grossa, porque senão vai ficar um trabalho grosseiro na sua peça. Pintando todos os vãozinhos. Pode ver que o Baldur ele ficou meio moreno, ele ficou meio bronzeado ainda. E eu vou fazer a luminosidade da pele dele com uma tinta salmão claro. Eu vou usar a técnica de pintura a seco e vou passar em toda a musculatura dele. Lembrando de não deixar o pincel com muita tinta, deixar ele mais seco mesmo, para não ter perigo de borrar os vãos da musculatura. Senão você vai tirar o seu efeito de profundidade. Não pintar os vãos, pintar sempre mais a parte que tá mais alta no boneco, para dar um volume, para dar uma luminosidade. Pode ver que a pele dele já fica bem branca. Como ele é um personagem que é da mitologia nórdica e ele tá no gelo, então a pele dele tem que ser mais clarinha mesmo. Para pintar os olhos é como eu falei no vídeo do Aquaman. Eu pinto as bolinhas brancas, isso aí não tem problema se borrar não, que depois a gente conserta com a tinta da cor da pele. Fazendo a bolinha e os cílios com tinta preta, usando o pincel filete para facilitar o trabalho. Agora, para pintar o cabelo, eu fiz uma base marrom escuro, para dar uma profundidade nos vãozinhos, nos fios do cabelo dele. Porque depois a gente vai pegar um marrom bem clarinho, porque ele é meio loiro. Então vai pegar um marrom bem clarinho e dar uma luminosidade em toda a parte da barba e do cabelo do boneco. Agora a parte de tecido, essa parte da roupa dele, a parte de baixo, eu vou pintar inteirinha de preto para fazer uma profundidade, para fazer uma... como se for igual eu fiz na pele. Vai ter uma profundidade em toda a parte mais que tem vincos e detalhes na roupa dele. Ficando dessa forma, ajuda bastante na hora de pintar e fazer o detalhamento. Agora, com a técnica de pintura a seco, eu tô fazendo ela com a tinta cinza. A parte de baixo dele, a calça dele é cinza. Então com essa técnica de pintura a seco, eu tô fazendo a parte cinza e detalhando bem assim, e tomando cuidado para não passar cinza demais, senão vai tirar o efeito de volume, o efeito de sombra que ficou na calça dele. Então toda a parte cinza eu tô pintando. E não tem problema se borrar em outras partes não. Agora, essa parte que tem as miçanguinhas na barba dele, eu tô fazendo com tinta branca. Eu tô pintando as miçanguinhas na ponta da barba, na lateral da barba, para fazer aquelas miçanguinhas brancas que tem no Baldur. E nas tranças do cabelo eu fiz da mesma forma. E lembrando de ser alturas aleatórias, para não parecer que fez um risco no cabelo dele. Agora, com a tinta mate, eu tô pintando aquela amarração que ele fez que ele tem na perna. Com a mesma tinta mate, eu pintei toda a parte do cinto. Com um marrom mais claro,
que eu usei para pintar a barba e o cabelo também, eu peguei e pintei a parte de couro, toda essa parte de couro e a de pele que eu fiz no cinturão do Baldur. E a parte de couro, que é a de baixo, aquela que eu fiz primeiro que está rasgada, eu usei um marrom bem escuro. Agora os detalhes de fivela e esse amuleto que ele carrega grudado no cinto, eu fiz com a caneta prateada, ficando dessa forma. Ela dá um efeito muito legal. Agora, galera, essa foi a parte mais difícil que eu tive que fazer no boneco. Talvez esse seja o toy makeover mais difícil que eu fiz por causa das tatuagens. Então eu tive que passar um verniz fosco no boneco para criar uma superfície lisa que essa caneta Bic, que é caneta esferográfica normal, aderisse. Então eu tive que desenhar toda a parte da tatuagem dele, tudo com caneta esferográfica. Eu fiz todas as tatuagens, como era um trabalho muito minucioso, eu não consegui gravar. Eu tive que fazer, toda hora recorrer à referência para poder fazer as tatuagens perfeitas, ficarem bem iguais à referência. Depois de feita, sempre lembrando que para tomar muito cuidado, porque a caneta esferográfica, como é uma superfície lisa, ela borra muito. Então eu sempre tomando cuidado para não relar onde você está desenhando. Depois de desenhada todas as tatuagens com a caneta esferográfica azul e com a vermelha, eu peguei e passei um verniz de novo. Porém é um verniz spray, para não correr o risco de borrar a hora que você passar o pincel. O pincel pode acabar borrando a tatuagem que você fez. Agora, para fazer a base, que eu queria fazer uma base de neve, eu fiz com massa de biscuit em cima de uma plaquinha de MDF. Eu fui colocando biscuit em toda a superfície da placa, ficando dessa forma, e lembrando para não deixar muito reto, porque a neve é macia, né, no caso. Ali eu já marquei a parte onde vai ficar o boneco, e com areia de gato colada em cima da base, eu fiz esse efeito de pedra e coloquei bastante cola em cima para poder segurar todas as pedrinhas, ficando dessa forma. Pode ver que ficou um pedregulho e não ficou muito uniforme, que é exatamente o efeito que eu queria. E lembrando de não deixar pedrinha onde vai ficar pregado o boneco. Depois, com uma tinta branca, bem superficialmente, eu pintei toda a parte de cima, como se tivesse caído neve em cima das pedras. Então eu não me preocupei em detalhar a parte da areia de gato, porque ela é marrom. Então eu queria esse efeito, essa profundidade na neve. Agora, depois de colado o boneco, eu estou pintando os pés dele de branco para dar aquela impressão que ele andou da neve. E para fazer o efeito de neve que espirrou na roupa dele, eu fiz com a escova de dente. Eu coloquei tinta na escova e fui espirrando em toda a lateral da canela dele, para dar efeito que ele andou na neve, para dar esse efeito. Ficando dessa forma, ficou bem satisfatório o efeito. Galera,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque deu um trabalhão para mim fazer esse Baldur. E se vocês gostaram, deixa seu like, deixa aí nos comentários. Ajuda o canal a crescer. Vamos divulgando para seus amigos, familiares. Vamos fazer esse canal bombar, galera. Valeu, até a próxima. Fui!